É esta comunidade de amor que realiza nessa noite de hoje as graças de poder dizer para o mundo todo que Jesus está vivo entre nós. A festa de Corpus Christi é uma ação que publicamente, como nós já fizemos lá no centro de Cascavel hoje, dizer para a sociedade de que Jesus caminha conosco. Jesus se dá como alimento para a nossa salvação em corpo, sangue, alma e divindades. Só na Igreja Católica é que tem Eucaristia. Só na Igreja Católica é que comungamos o corpo, sangue, alma e divindade. Nos outros lugares simbolizam ser, parecem ser, lembram ser. Mas na Igreja Católica, nós não podemos duvidar desta realidade de fé. Ainda que os nossos olhos contemplem o pão consagrado, mas a nossa alma dentro de nós grita, é Jesus. Jesus por completo. Jesus ama tanto a gente que não foi o suficiente só se encarnar e vir à terra. Ele quis estar dentro de nós. E assim nós vamos nos transformando eucaristias vivas, com todos os dons com que a Eucaristia tem a oferecer à humanidade. À medida que a gente vai comungando, nós também vamos fazendo essa experiência de partilha, essa experiência de amor. Nós ouvimos hoje no Evangelho de São Lucas, mais uma vez Jesus se encontra diante de multidão, que está faminta, que está com fome. Primeiro, fome de Deus, faminto de Deus, mas também faminto, porque tanto tempo ali ouvindo Jesus, o seguindo, não paravam nem para as refeições. O povo tinha fome concretamente. Os 12 apóstolos estavam preocupados, vendo que a multidão já estava faminta. E Jesus olha para eles e diz, dá-lhes vós mesmos de comer. No primeiro momento, os discípulos já relembram a Jesus que não tinham nenhuma possibilidade de fazer tal coisa. O texto nos diz, mais de 5.000 homens. Outros textos vai nos dizer, sem contar as crianças, as mulheres. A multidão era tão tamanha que nem se eles fossem à venda da cidade conseguiria encher a barriga daquele povo todo. O Evangelho de São Lucas, ele quer narrar para a gente que nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que Jesus diz para os discípulos, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas ao mesmo tempo, Lucas quer ensinar à sua comunidade que nada vem de ti, pois tudo que vemos vem de Deus. Houve um grande milagre. Sentaram-se em grupinhos. Só que ali, Lucas não nos diz que o povo estava levando comida. Os discípulos disseram que só tinham 5 pães, 2 peixes. Se o povo somente ficassem em grupinhos e ali partilhassem o que tivessem, que milagre seria isso? Mas Jesus deu um jeito. Com o pouco que eles tinham, Jesus fez muito. Assim, quando a gente olha a Eucaristia, com o pouco que nós depositamos sobre este altar, um simples pão, um simples vinho,
e Jesus sempre faz o seu muito para a gente. Ele se partilha em todos os corações porque Ele quer pegar toda a humanidade. Por isso, filhos e filhas, esta festa de Corpus Christi nasceu da dúvida. Quando não se acreditaram de que naquela espécie de pão, naquela espécie de vinho, tivesse realmente Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E foi quando o padre então celebrou a Santa Missa e caiu uma gota de sangue no corporal, que é aquele pano quadradinho que o padre põe no altar antes de colocar o cálice e as âmbulas com as partilhas. E naquele corporal tinha caído uma gota de sangue. E quando levaram aquele corporal, pois já não era mais vinho, tinha-se tirado o véu deste sacramento, e o povo pôde contemplar a partir dos olhos do sacerdote, que ali estava a presença viva e real de Jesus. E naquele pedacinho lá de corporal, levado ao Orvieto, quando chegou lá, o bispo então só teve uma palavra: Corpus Christi, é o corpo de Deus. E por isso nasceu a festa de Corpus Christi. Diante da dúvida, fez com que todos os corações, e assim a igreja universal, a igreja inteira, não duvidasse nunca mais deste milagre que acontece pelas mãos do sacerdote. Foi preciso Jesus partir o pão, entregar aos discípulos para ele distribuir. E não é isso que acontece na Santa Missa? Jesus se usa do sacerdote, parte o pão e manda distribuir a todos aqueles que desejam, que querem, que se preparam para comungar desta grande graça que é a Eucaristia. O sustento do homem, o sustento da mulher, senão a gente perece no deserto. O deserto da vida, cansado, frustrado. Jesus deu o alimento de salvação para que a gente nunca se sentisse sozinho. Mas não para somente no milagre. Vocês viram e ouviram de que sobraram os cestos. Cada um ficou saciado porque Jesus é o único que pode saciar todo mundo. Não há nada nessa vida que nós temos que possa saciar a nossa sede de eternidade, a não ser o corpo, sangue, alma e divindade. O Jesus, o sacramento da Eucaristia. As sobras significa que muita gente ainda vai precisar comer, até chegar aos nossos banquetes também. O nosso coração precisa deste mistério de amor. O nosso coração necessita, a nossa alma grita, ela tem sede de comer o alimento de Deus, pois se a gente não come o alimento de Deus, o diabo vem logo querer dar para a gente lavagem. E tem muita gente que deixa o alimento de Deus para comer lavagem, que não sustenta, que não tem substância, que não faz com que a nossa alma fique fortificada para a gente continuar a nossa caminhada de fé. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de hoje somos convidados com grande júbilo a adorar esse mistério de amor, mas também ser para o nosso irmão Eucaristia viva, que partilha, que ama, que perdoa e que está preocupado com o próximo. Hoje se repete esse convite: dai-lhes vós mesmos de comer. Como é que nós temos dado de comer ao nosso irmão?
aos mais necessitados. Dai-lhes vós mesmos de comer. Se você não tem, reza ao Senhor, que vai brotar no teu coração toda a graça e força, e concretamente o material, para que você possa partilhar. Existe uma frase que a gente diz, que ninguém é tão pobre que não pode dar. Todos nós podemos dar. Todos nós podemos partilhar. Todos nós podemos fazer diferente a nossa história, à medida que a gente primeiramente creia nesse mistério de amor que vai nos atraindo, que vai chegando até nós, para que a nossa vida seja diferente. E assim, a gente então é luz para este mundo de trevas, porque eu e você somos convidados a comungar esta luz, como nos dizia a sequência da missa de hoje. A luz que invade as trevas, ela vai invadir através do alimento da Eucaristia na nossa alma. E aí nós vamos sendo homens e mulheres eucaristizados. São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, nos lembrava que Jesus mandou fazer isto em memória, não como lembrança. A memória, na mentalidade do judeu, é algo acontecendo no hoje, diferente da nossa memória no português. Memória para a gente é algo que a gente é lembrança, algo que a gente vai lembrar do passado. Os judeus não. A memória dele é anamnética, ou seja, a memória dele é uma memória atualizada, é no hoje, porque Deus é sempre hoje. Em Deus não tem passado e não tem futuro. Então, quando o padre diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós vamos na mesma hora, na quinta-feira santa, na mesma missa de Jesus, e Jesus ali parte o pão, consagra o vinho, para matar a fome da humanidade. Então, o Cronos, o nosso tempo, invade o Kairos, que é o tempo de Deus, e o tempo de Deus sobressai, para que naquela súplica, enviando o Espírito Santo, o simples pão e o simples vinho, na epíclese, realmente se convertem em corpo, sangue, alma e divindade. Quando a gente olha a Eucaristia, a gente não tem palavras. É a nossa alma que deseja, é a nossa alma que quer, que tem fome, que tem sede. É a nossa alma que espera estar com o Senhor. Por isso a ordem de Jesus é: fazer isto em memória de mim. Entenderam que a memória é a atualização, não como lembrança. Ah, se o mundo redescobrisse a força da Eucaristia, não iriam arredar o pé do altar, muito menos ficar distante do Santíssimo. E aí tem coisas práticas, filhos e filhas, que a gente precisa cuidar. Nós precisamos cuidar desse tesouro do céu. Eu sempre falo para os ministros da Eucaristia, extraordinários, eles têm a grande graça de abrir a porta do céu, porque ali está Jesus eucarístico, ali está Jesus esperando a gente amá-lo, a gente adorá-lo, a gente segui-lo. E com a força dele, a gente consegue transformar todas as realidades, e a partir disso também sobrará muitos cestos de amor. Ah, se o mundo pudesse redescobrir a vida, a sua história, pela Eucaristia. Nós podemos fazer isso. Talvez alguns não vão querer, mas nós estamos aqui e nós podemos fazer, desde que a gente comece a dobrar os nossos joelhos e o nosso coração a esse mistério de fé
e amar, e adorar, e bendizer, e comungar, e viver conforme Jesus, um outro Cristo nesta terra. Então, que essa festa de Corpus Christi nos lembra que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E se Jesus disse, isto é o meu corpo, então não vai dizer que parece. Se eu falo para vocês, isto é uma vela, isso aqui parece uma vela ou é uma vela? Isto aqui é um livro, é o lecionário. Parece um livro ou é um livro? Então Jesus, que é Deus, falou, isto é o meu corpo. Parece ou é o corpo? Isto é o meu sangue. Parece ou é o sangue? Então nós não precisamos ter dúvidas, porque esse mistério está garantido na verdade do Senhor. Esse mistério de amor, a Eucaristia, está garantido, ainda que os nossos olhos possam se encerrar em dúvidas. Esse mistério de amor está garantido na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Caros ministros, hoje também, o Dom Adelar falava, dia de vocês, dia dos ministros extraordinários da Santa Comunhão Eucarística, porque vocês são os primeiros que devem adorar a Jesus, antes de comungar, antes de levar aos doentes, antes de fazer as suas próprias orações, adorar Jesus sacramentado. Deem esse testemunho na vida da comunidade, um testemunho de adoração. Quem não adora o Senhor, o Deus não é de verdade. Um Deus que se adora é um Deus de verdade. Então não basta só dobrar os joelhos, é preciso dobrar o coração. E quando a gente faz isso, realiza as maravilhas de Deus na vida nossa, mas também na vida de muita gente. E a igreja espera disso, que a Eucaristia, que a igreja seja viva pela Eucaristia, pois a Eucaristia é a vida da igreja, e a vida da igreja é a Eucaristia. Que a gente possa defender até o fim esse mistério de amor e comungar com muita devoção, com cuidado, participando bem das missas, precisando se confessar, indo se confessar, né? Tirando tudo aquilo que é incredulidade do coração, para que a gente possa sempre acreditar neste mistério de amor e que o mundo não duvide a partir da nossa incredulidade. Assim seja. Amém.